Pod Business, o podcast da M-Stort. Olá amigos, começando então mais um Pod Business, o podcast da M-Stort, uma empresa de consultoria com mais de 38 anos de atuação no mercado nacional e internacional. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, está passando aqui o endereço, inscreva-se, você vai ficar sabendo desses episódios e dos nossos business partners. Inscreva-se, acione ali a sinetinha das notificações para ficar por dentro deste e de outros conteúdos. Hoje conosco no programa, Juliano Carraro, diretor, sócio proprietário, diretor comercial, e o Vicenzo, que vai acompanhar aqui a nossa gravação do programa de hoje, da Vinícola Carraro. Maurênio Stort conosco. Maurênio, quer apresentar para nós, então, o Juliano? E o Vicenzo. Bom, Juliano, seja muito bem-vindo. O Juliano é um dos fundadores da vinícola ali de Carraro. Aliás, uma das grandes vinícolas que o Brasil tem, e nós estamos muito felizes aqui por ter vocês no Sul. O Vicenzo é um dos próximos a desenvolver a atividade, né, Vicenzo? Dentro da vinícola. Ainda não é enólogo, né? Ainda não. Vai estudar para isso. Mas está iniciando a formação prática já. Bom, a tua família, né, Juliano, tem uma história muito grande em relação ao vinho, principalmente o Vale, digamos assim, Vale dos Vinhedos. Teu pai foi digamos, o precursor, um dos precursores do Merlot. Exato. Vocês desenvolveram toda uma trajetória e agora essa trajetória se configura melhor ainda no enoturismo. Sim. Como que é o posicionamento? Como que está a Lídio Carraro hoje nesse mundo do vinho que é cada vez mais amplo, mais complexo, como são os vinhos? E vocês também porque lidam num segmento premium, né? Exatamente. Que não é fácil estar ali concorrendo com os vinhos nacionais e internacionais também. Perfeito. Então, seja muito bem-vindo a ti e ao Vicenzo, que depois também vai falar, enfim, gostaríamos de te ouvir. Não, perfeitamente. Eu queria, primeiramente, agradecer, né, a oportunidade aqui, né, de estarmos aqui no Pod Business. E, enfim, como você mesmo comentou, né, a trajetória da Lídio Carraro, ela é uma trajetória relativamente recente, né, como vinícola, como marca. A gente está completando esse ano 25 anos da fundação efetiva da vinícola, né, que foi em 2001, apesar do projeto ter iniciado em 1998. Mas desde o início, né, nós definimos muito bem o foco da vinícola, né, o posicionamento em buscarmos a elaboração exclusivamente num segmento premium de vinhos. E isso realmente é desafiador, né? Era na época, hoje eu diria que ainda mais, porque o mercado e a atuação, né, da própria Lídio Carraro e a atuação das empresas, mundialmente falando, que buscam esse tipo de posicionamento, esse perfil de produto, elas não são de atuação local, pontual. Normalmente elas são de atuação mundial, né? Ou então, pelo menos, buscando ou competindo dentro dos mercados especializados, né? Dentro dos mercados de alto potencial de consumo dentro desse segmento. Então, a Lídio Carraro, ela cada vez mais vem se desenvolvendo, né? Sempre tivemos essa visão, né, de que a gente precisa valorizar muito a pesquisa, a exaltação da identidade do terroir, né, e não simplesmente seguir práticas vitícolas e enológicas que massifiquem, né, que padronizem o resultado final, que é o vinho, mas pelo contrário, né, que todas as nossas práticas, elas potencializem a vocação e o perfil de identidade específico de cada parcela de terroir, de cada micro parcela, né? Fazer um produto com mais qualidade e identidade. Né? Que ele não seja fácil repetir algo idêntico ou muito parecido em qualquer outro local do mundo, que tenha uma identidade própria, né? Que a gente possa mostrar um produto que realmente tenha originalidade, autenticidade, né, e a identidade. Vocês começaram, a família começou plantando, né? Sim, exato. Uvas, e aí entregando lá na cooperativa. Perfeito. Como o Maurênio introduziu, né, meu pai foi um dos precursores na década de 70, ali da Merlot, né, incentivados na época, Martini Rossi, que era uma multinacional que atuava aqui no Rio Grande, lá em Garibaldi, né, assediada em Garibaldi,
ali na Serra Gaúcha, né? Então, naquela época, fomos um dos precursores e nós damos essa sequência, né? Damos continuidade, não só com a Merlot, né? Mas fomos a primeira vinícola a elaborarmos dentro ali do Vale dos Vinhedos uma assemblagem que hoje aqui representa o nosso terroir do Vale dos Vinhedos dentro do portfólio da Lídio, que é o Corum, né? O Grande Vindima Corum. Esse assemblagem ele é composto de Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Tannat, que são, né, coincidentemente hoje, as 4 uvas autorizadas pela denominação de origem ali do Vale dos Vinhedos, né, que é a primeira região do Brasil a ganhar, né, a conquistar esse título DOC, né, DO, na verdade, né, denominação de origem. Isso. E isso, naturalmente, né, agrega um respeito maior, digamos assim, à região, né, porque ela tem um posicionamento, não é uma empresa isolada, mas sim um grupo, né, de empresas, enólogos, profissionais que buscam a qualificação do produto local, que nasce naquela região, né. Isso é muito importante porque destaca, né, essa origem, Vale dos Vinhedos, no mercado, no cenário tanto nacional quanto internacional. Antes de te perguntar alguns marcos sobre a vinícola, eu queria trazer o Vicenzo para a conversa. Vicenzo, como é que tu gosta do mundo do vinho? Do suco mais, né? Do suco, da uva, da região. Tu vai trabalhar com isso também? Sim. Sim? Vai te formar isso? É. Que maravilha. E aquela atmosfera toda ali é legal, ver os turistas na vinícola, ver o que tu mais gosta da produção, de ver as pessoas experimentando, passeando. Da degustação. Pode falar. Eu gosto de ver. Pode falar. Acompanha o papai aonde quando a gente vai no final de semana? Nos vinhedos, né? Nos vinhedos. Isso. Lá no deck, Isso. Legal. A gente vai aprender, né? Conduzir a mudinha, amarrar, colher a uva. Né? Exatamente. Vocês tiveram alguns marcos no ano de 2004, né? Fazer o vinho. Em 2004, vocês passaram a ter a exposição de um rótulo de vocês, ou da coleção inteira, nos duty frees. Isso te abriu uma janela para o mundo, imagino que bastante interessante. Muito. Essa, inclusive, poderia até complementar melhor, eu tenho informações vagas, na Copa do Mundo, nos Jogos Olímpicos, os franceses, ou o Comitê Olímpico, identificou o vinho de vocês como vinho a ser utilizado na cerimônia. É isso mesmo? Sim, na verdade, o que aconteceu, né? O nosso histórico com o mundo esportivo, ele começou de uma forma muito orgânica, né? A gente nós nunca buscamos isso, né? Mas lá em 2007, o Comitê Olímpico, quando ocorreu os Jogos Pan-Americanos no Brasil, né? Ocorreram no Rio de Janeiro, na verdade, né? Eles quiseram fazer um projeto similar a jogos internacionais que tinham ocorrido sediados, né, num país europeu. Eu não lembro hoje exatamente qual que era na época. E houve um caso, né, um case de vinho oficial dos jogos. Aí eles acabaram achando interessante e desenvolveram esse projeto para repeti-lo no Brasil. Então, não sabemos nomes, mas participou dessa competição, digamos, de projeto de vinho oficial diversas vinícolas brasileiras, né? E o nosso projeto foi o escolhido por determinados parâmetros técnicos e de projeto como um todo, né? Apresentado a eles. Então, ali nós tivemos uma primeira oportunidade, não sabíamos absolutamente o que iria acontecer, né? Porque não tinha um precedente para nós. Vai parar isso aqui? Exato. Aí foi, assim, uma experiência muito interessante, porque, obviamente, a gente não servia aos atletas, né? Mas existem muitas comitivas internacionais, muitos familiares, muitas pessoas que vêm agregadas a todo o movimento de um evento esportivo dessa dimensão, né? E foi um case bem sucedido, né? Apesar de na época nós termos uma estrutura muito inicial ainda, né? Embrionária de estrutura da vinícola. Mais tarde, isso acabou ganhando reflexos com a Stock Car, 30 anos da Stock Car em 2010, depois Copa do Mundo, né, da FIFA, que nós fomos o vinho oficial a nível mundial naqueles 2 anos, 2013 e 2014.
Aí, realmente, a marca ganhou uma projeção mundial, porque nós exportamos para 28 países, além do o Brasil. reflexo veio nas exportações? Muito forte. Nós vendemos mais para fora do país. Essa é uma tristeza nossa, na verdade, né? Porque refletiu muito essa questão cultural que nós temos ainda de rejeição do produto nacional, né? Então, nós tivemos uma venda maior para fora do país do que aqui internamente, apesar da venda ter sido expressiva também aqui, mas ela podia ter sido muito, muito melhor, né? Ecoou mais lá fora. Sim. Nós tivemos um projeto assim, que foi extremamente bem sucedido, atingiu os planejamentos, mas o peso, né, da divisão de vendas ele foi mais para o internacional do que o mercado interno. E depois da Copa do Mundo, então, os Jogos Olímpicos, que nós fornecemos para... na época, né, existia a Casa da França, cada país tinha sua sede, digamos assim, né? Aqui no Brasil, eu não consigo lembrar para quais todos nós fornecemos, né? Porque não era automático, porque era o vinho oficial, aí fornecia para todo mundo, né? Nós tínhamos que competir com qualquer outro vinho que estivesse no mercado, né? Então, existe muito bairrismo também. Muitos países que vieram prestigiaram os vinhos da sua origem, né? E outros já olharam diferente. Não, estamos no Brasil, vamos prestigiar o que é de lá. Né? Então, cada um tem uma estratégia, um posicionamento, né? Mas foram experiências muito positivas. Vocês, enquanto vinícola, a produção não está só na serra, né? Hoje vocês têm área encruzilhada. Exato. Que eu imagino que se desenvolvam algumas castas ali, outras no próprio vale. Mas a gente sempre ouve falar, estou falando por mim, né? Que o vale, na verdade, é mais para aquela região ali, é mais para os brancos. Isso procede ou, na verdade, isso é uma heresia, o que eu estou dizendo? Não, o que ocorre, né? Tanto a Serra Gaúcha, o Vale dos Vinhedos, né? Eu falo especificamente ali, né? Que é onde nós temos os nossos terroirs ali na Serra, né? Em Bento Gonçalves. Nós temos a área em Garibaldi também. Mas o que acontece? É uma região montanhosa, é uma região que tem uma colcha de retalhos, digamos assim, em termos de características de solo e microclimas, porque existem exposições para o sul, para norte, para sudoeste, para nordeste, para noroeste. Isso muda completamente o resultado final. Então, todos os nossos vinhedos destinados a vinhos tintos, que é o caso aqui do Corum, né, que ele é, por enquanto, o único produto do nosso portfólio inteiro que é Vale dos Vinhedos. Agora, com as novas áreas, né, que nós adquirimos a partir de 2019 para cá, nós estamos começando esse ano a ter produção em algumas delas que a gente veio plantando vinhedos novos, né? Então, em alguns casos, nós plantamos uvas para vinhos brancos, outros para que a gente vai plantar agora em 2026. São 3,5 hectares de Pinot Noir destinados a espumante. Então, nós vemos assim que o Vale dos Vinhedos ele tem um altíssimo potencial para vinhos tintos estruturados, complexos e longevos, né? Porém, existe uma oscilação de comportamento climático no Vale dos Vinhedos um pouco maior do que em Encruzilhada do Sul, por exemplo. Então, o Corum, que é um vinho de destaque mundial, é o único vinho tinto brasileiro que ganhou 18 pontos da Janssen Robinson, por exemplo, né? Então, se o Vale dos Vinhedos ele não tivesse vocação para vinhos tintos de grande prestígio, isso não ocorreria nunca, né? Tanto é que tem ícones ali no Vale dos Vinhedos como Lote 43, o Merlot História da Casa Valduga, o Merlot DNA da Pisato, são todos vinhos, o Corum, né, da Lídio Carvalho, são todos vinhos de grande prestígio nacional e internacional, e são do Vale dos Vinhedos. Em contrapartida, também temos, né, em Encruzilhada do Sul, condições fantásticas para vinhos tintos com esse perfil de alta qualidade. É um conjunto, né? Sempre é um conjunto, não existe um fator isolado, né? E eu diria que no nosso caso do Vale dos Vinhedos e nos casos dos demais vinhos de destaque no Vale dos Vinhedos, sempre quando acontece, né, esse resultado de alto nível, quando a empresa ela está atenta aos detalhes, né? Escolher um terreno com exposição solar adequada, com drenabilidade, né, adequada, baixo teor de matéria orgânica, então vai ter uma videira com menor vigor vegetativo, né, o que faz com que as uvas possam adquirir uma maior concentração. Isso tudo
vai construindo, né, requisitos que vão colocando o vinho cada vez mais num degrau mais elevado, um patamar mais elevado. Já em Encruzilhada do Sul, nós temos menos declividades, então menos interferência de sombreamento, de posição geográfica. É um terroir que quase de forma homogênea tem insolação total durante o dia, tem uma ventilação boa porque é mais aberto, né? Então tem sempre uma brisa. Isso faz com que a uva também ela cresça e amadureça num contexto de alto índice de sanidade da fruta, então tem pouca perda, né, de uva por causa de algum problema fitossanitário. Exatamente. Então ali temos matrizes de solo completamente diferentes uma da outra, e isso é excelente porque faz com que cada uma das duas regiões expressem identidades diferentes com o mesmo nível qualitativo. Esse é o ponto, né, mais relevante, né? A videira, ela, muitas vezes a gente fala a região tem potencial, não tem potencial, mas boa parte claro, pré-requisitos básicos a gente tem que levar em conta, né? Mas boa parte do diferencial entre um vinho ser básico ou ser de alta qualidade, ele está na interferência humana no manejo, na escolha do tipo de manejo. Eu posso deixar um terroir excelente lá, a videira produzir por conta própria, e ela vai ter uma produtividade um pouco maior por planta, eu vou ter uma perda de concentração, uma perda qualitativa ali na qualidade dos frutos. Já se eu souber conduzir esse manejo para reduzir produtividade, para manter uma maior sanidade da fruta ali no contexto do seu crescimento e amadurecimento, eu vou colher um fruto de um potencial muito superior. Com alguma transformaçãozinha genética ali, com algum aprimoramento? Não, só manejo mesmo de cuidado para conduzir a planta a uma melhor, o melhor resultado da qualidade do fruto. A questão de mudança genética, não porque descaracteriza a própria essência, né, da variedade. Já existem uvas, né, que são cruzamentos, melhoramentos ali, mas elas têm uma classe que ela é separada das digamos, naturais, digamos assim, né? Que até tem uma denominação que se chama Piuí. Eles dão nomes ou códigos desses cruzamentos, né? E ela faz parte dessa classe de variedades Piuí que são mais resistentes a algum tipo de doença ou coisa assim, mas elas já não são fiéis por exemplo, ao varietal, né? Merlot, Cabernet Sauvignon, enfim, é uma uva modificada. Né? Nós não utilizamos isso por hora nos nossos vinhedos. O vinho tem uma magia que quanto mais a pessoa vai bebendo, melhor vai ficando o paladar. Né? Você vai construindo, uma qualificação. Sim. Eu presumo que, porque vocês estão num público que é não só curioso, mas exigente, que eles cobram de vocês essa permanente qualidade. Esse é um compromisso que... E como que é lidar com isso? Então, é desafiador, porque quando a gente se propôs, né, a trabalhar nesse segmento, a gente não pode apresentar um produto para o mercado que atende aquela característica, né, entrega a promessa e no ano seguinte dá um passo ou dois atrás, né? Em função disso, e nós estamos expostos, né, o nosso negócio ele tem boa parte do agro envolvido no meio, né, que é a viticultura. Nós trabalhamos só com uvas próprias, né? Então, existem anos que, às vezes, alguma variedade é prejudicada. E naquele ano, se coincidiu, por exemplo, da parcela de vinhedos prejudicada ser uma parcela que teria que compor, né, a elaboração do quórum, comprometeu o quórum daquele ano. Não tem quórum naquele ano. Então, isso já aconteceu diversas vezes, né? Tanto o quórum, que eu exemplifiquei porque está aqui na nossa presença, né? Mas existem vários outros vinhos do portfólio que isso já aconteceu, tanto de Encruzilhada do Sul também, né? Mesmo que seja uma região com mais homogeneidade, também lá já aconteceu. Vocês internamente sacrificam aquela safra. Exatamente. Dói, né? Dói porque é todo um trabalho feito para ter o resultado, mas não concluiu com o resultado. Então, não tem como, né? Para garantir a fidelidade. Né? Exato, a satisfação, né, do cliente, porque eu não posso, hoje com tanta opção de marcas, e sejam brasileiras ou estrangeiras, né,
pisar na bola com a qualidade de um vinho que tu já fidelizou o cliente é talvez perdê-lo para sempre, porque ele vai migrar para outra marca e quem vai saber quando ele vai retornar a provar o meu vinho, né? Por aquele deslize, né, que a gente cometeu. Acho que vai custar um pouquinho mais caro do que tu sacrificar a safra ali, né? Para tu trazer ele de volta, né? Eu acho que nós pensamos assim. O posicionamento que vocês adotam, né? Sim, num público, num segmento muito delicado. Né? Exatamente. Não pode brincar Não, com quem conhece do assunto, né? Ali custa caro o erro. Sim. E ele vai amanhã depois bater no rótulo. Sem dúvida. Exato. Eu tenho uma curiosidade, Juliano, que agora aqui, quem está nos assistindo também deve ter. Nós temos uma bebida que vocês criaram lá para o ano todo, que é o espumante. Sim. O vinho, assim, o vinho no inverno eu acredito que deva ser o maior consumo, aqui no sul pelo menos. Sim. Mas o espumante ele está atravessando na praia, vai na praia. Sim. Hoje a bebida da praia é o espumante. Sim, e até... Como é que está isso lá no percentual de vocês? Sim, atualmente, né, nós lançamos os espumantes a partir de 2008, né, e a gente nasceu, a primeira safra da Lídio Carraro elaborada foi em 2002. Então foram 6 anos depois, né, nós começamos a entrar na linha de vinho branco e espumante, né? Até por questões, principalmente por questões de necessidade de equipamentos específicos, que no comecinho nós não tivemos condições de adquirir toda, né, a gama de equipamentos para todas as tipologias de vinho. Então nós priorizamos os vinhos tintos de início, né? Mas nós nos destacamos muito nos brancos, nos rosés e nos espumantes. Então hoje isso já responde por praticamente entre 30% e 40% da nossa venda. Da nossa produção e venda, consequentemente. Exatamente. E não só com espumantes, unindo o vinho branco e rosé. O vinho rosé é um case assim surpreendente, porque nós lançamos um rosé só para complemento de linha, para dizer que tinha um rosé, obviamente. Sim, com todo o cuidado, com todo, né, o mesmo compromisso que a Lídio tem em todos os rótulos, e explodiu, assim, se tornou... nos últimos 4 ou 5 anos tem sido entre os top 3 vinhos mais vendidos do portfólio. Mas isso é porque eu tenho lido sobre essa questão do crescimento do interesse do rosé, né? Sim, muito. Isso é uma tendência mundial ou é mais no teu segmento, no teu negócio, digamos assim, por conta da qualidade do teu produto? É um movimento, não sei se exatamente mundial, mas dentro do Brasil, com certeza, nos últimos anos, que principalmente nas épocas de primavera e verão, né? Tem boa parte do Brasil que é verão o ano todo, né? Mas a gente tem um reflexo muito grande assim das regiões sul e sudeste na primavera e no verão, de crescimento do rosé exponencial, né? E ano após ano a gente continua vendo esse crescimento. Então eu acho que, na verdade, não é que é um modismo. Eu acho que é um amadurecimento, é o que a gente estava falando há pouco, né? O paladar aprimorando, o conhecimento aprimorando, as pessoas elas começam a perceber os momentos de consumo. Elas não bebem mais só vinho tinto, porque diz que vinho tinto faz bem para a saúde, não sei o que, não sei o que. Né? Já houve uma evolução no entendimento. Isso, porque há poucos anos atrás, era sinônimo de você entender em vinho, era beber vinho tinto. Né? Hoje, sinônimo de entender em vinho é entender qual vinho melhor para cada ocasião. Então, no verão, é muito mais convidativo um espumante, um vinho branco mais tropical, refrescante, então, né? Moscatel, um vinho rosé, do que um vinho tinto mais pesado num ambiente de calor, né? Não que num dia quente não possa abrir um vinho tinto encorpado, mas aí você normalmente vai abrir num ambiente climatizado, talvez de forma mais frequente no jantar, né? Porque é um momento que comporta ali, né, um vinho mais encorpado num dia mais quente. E o que é o método purista que vocês desenvolveram? Esse, eu diria, é o grande diferencial da Lídio Carraro, né? A filosofia purista, ela tem diversos pilares de sustentação, né? Mas ela é uma filosofia que vai além
somente da mínima intervenção técnica e tecnológica, né, da uva e do vinho. Não é um produto orgânico, por excelência. Não. Nós temos muita similaridade, né, muitas práticas do orgânico, do biodinâmico que são incorporadas na nossa filosofia como base, né, mas a gente não segue uma escola formatada, né, com que levanta às vezes algumas bandeiras que nós, né, achamos que não faz sentido, né, em alguns casos, né. Por exemplo, né, para ser orgânico, eu preciso usar uma reposição de matéria orgânica e mineral do solo com base em decomposição de determinados compostos, né, determinados compostos orgânicos de resíduo animal ou vegetal, né. Isso, e muitas vezes, é até arriscado, porque pode trazer contaminações, né? E outra questão, quando se enquadra e se considera uma adubação mineral, de formulação mineral, se considera ela uma adubação química, a gente acha algo completamente incoerente, porque não é uma molécula química que está sendo adicionada, sintética, desculpa, que está sendo... Como, por exemplo, o calcário. O calcário, mas vou dar outros exemplos, alguns formulados que que a gente pode adquirir, né, de fósforo, potássio, magnésio e outros micro e macronutrientes. Quando a gente compra ali de um fornecedor o que é chamado de adubo, né, formulado, uma formulação que a gente vai escolher com base numa análise de solo para repor só aquilo que o solo precisa de fato para manter o perfil original dele, eu consigo muito mais precisão em manter o solo com aquele perfil original. E isso é a manutenção de características essenciais do terroir original, autêntico, que eu tinha antes de plantar a videira lá. Então nós acreditamos que isso, enfim, é algo completamente legítimo, não é algo químico, não é algo que agride meio ambiente ou coisa do gênero, né? Então nós fazemos esse tipo de prática. Além disso, vou dar um exemplo muito polêmico, talvez, na enologia, que é o uso de sulfito, né? Tem algumas empresas que levantam a bandeira, mas eu elaboro vinho sem sulfito. Ok, mas que vantagem isso traz, né? Porque se eu utilizar 45 a 65 miligramas de sulfito, eu estou 5, 6 vezes abaixo do que a legislação permite. Eu não vou causar nada, absolutamente nada de reflexo para o consumidor. O que significa o sulfito? O sulfito, ele é um antioxidante, né? Ele é um antioxidante que a gente consome em iogurtes, em frutas cristalizadas, em embutidos, em um monte de outros produtos, né? Que aí ninguém fala, e que tem dosagens muito mais elevadas, inclusive. Aí quando vai para o vinho, parece que o sulfito é o terrorismo, né? Então, se fala muito por falta de conhecimento. Eu queria trazer um pouco um outro lado que dentro dessa questão de mercado. Eu tenho um amigo argentino que diz que vinho é uma garrafa onde 15% ou 20% é imposto, 30% é marketing e 50% é o produto. Por que eu estou falando isso? Porque uma característica nos produtos de vocês, que a gente vê aqui, é a concepção, digamos, da composição visual da garrafa, além do conteúdo. Sim. A surpresa vem quando abre a garrafa, mas a gente compra esse estilo clássico, né? Perfeito. Que a marca entrega. Sim. Como é que é esse penso aí em relação ao teu público? Né? Então, todo o nosso rótulo, ele sempre foi criado depois do produto existir. Então, nós temos o nosso processo, ele tenta ser, em todos os casos, né, um processo orgânico de criação, primeiro do produto, da qualidade dele, né, dele ter essa consistência, e depois os profissionais, né, que respondem pelo marketing, pelo design ali, porque nós temos toda essa parte de criação interna e com um assessoramento, né, agora, recentemente, de uma agência externa contratada para fazer, né, um refinamento em alguns elementos, né, e identidade da marca. A gente não quer mexer com a identidade da marca, mas quer refinar o conjunto dos elementos, né, que formam a qualidade, isso, que é um produto diferente, né? Exatamente. Nós subimos a prateleira ao olhar, né? Sim, aqui mesmo, né, a gente pode ver, talvez a distância pela câmera não, mas essa etiqueta central que destaca a marca, ela é toda contornada por pontos, né, dando a entender que isso aqui foi costurado para, inclusive, relacionar com a alta costura, né?
Porque a gente costuma falar que a Lídio Carraro ela se equipara à alta costura dos vinhos, a alta costura dentro dos vinhos, né? Fazendo uma analogia. Fazendo uma analogia, exatamente, com o segmento da moda, né? Porém, enfim, que isso consiga traduzir todos os detalhes, todo o cuidado, né, com que aquele produto é tratado, né? São produtos elaborados em pequenos lotes, com 100% de controle da numeração de garrafas. Então, no verso das nossas garrafas sempre vai encontrar ali o lote total produzido naquela safra e a numeração individual de cada garrafa, né? É uma garantia, assim, não só de exclusividade, né, mas de controle da qualidade, de rastreabilidade, né, o compromisso com a origem e a identidade de cada um. E o que o teu público devolve em termos de informação, dialoga com vocês, né? Porque o vinho é, de novo, né, uma bebida que, na verdade, ela permite essa conversa. Sim, com quem... ela gera relações, né? Gera relacionamento. Nós temos, assim, uma grande satisfação de receber o feedback do nosso cliente, né? E uma das formas que nós temos de medir isso, né, é o nosso próprio enoturismo, porque mais de 70% do nosso visitante, ele declara que ele está na Lídio Carraro, ou ele está retornando, ou ele está ali por indicação de alguém que já esteve, ou de alguém que já conhece o produto, alguém que já é nosso cliente, né? Então, isso para nós é de um valor imenso, porque mostra que nós podemos ter um crescimento sólido, né? Não é uma coisa assim que foi por um reflexo de uma mídia pontual, que deu um pico de venda e depois aquilo ali não se sustenta, né? Então, nós temos ali um crescimento que ele não é meteórico, mas ele é consistente, né? Ele é gradativo, consistente, sempre sem quedas, né? Juliano, explica para nós aí, para quem está nos assistindo em casa ali, como é que é a visita à vinícola, como é que é o enoturismo lá para vocês, que está em grande crescimento, né, na Serra? Sim, o enoturismo ele é um multiplicador, né, da nossa, não só do conceito, da filosofia, da história da vinícola, mas da qualidade, enfim, né, e o alcance onde o vinho tem chegado, né, é muito através também da recomendação dos clientes que se tornam fãs, né, então eles indicam restaurantes, lojas, enfim, né, pelo Brasil todo, e a gente acaba tendo essa expansão natural. Mas o nosso enoturismo, ele, a partir de 2021, ele ganhou uma estrutura um pouco mais qualificada também, dentro lá da nossa realidade, né? Nós temos um ambiente agora que ele está todo inserido dentro da natureza, mas com conforto, né? Ele é todo de vidro, né? Todo de vidro e ele insere a pessoa, então, numa experiência local ali, né, autêntica, mas com conforto, seja no calor, seja no frio, na chuva, enfim, ele está protegido. Antes nós não conseguíamos ter toda essa entrega, né, porque nós fazíamos o enoturismo todo dentro da própria casa, que foi adaptada, né, e nos dias de clima bom, nós tínhamos estações externas, né, no bosque que contorna a casa ali. Então, agora, além dessas estações externas, tem toda uma infraestrutura protegida, né. E o visitante ele pode chegar de forma assim direta lá, sem nenhum agendamento prévio, né, das 9 às 17 horas ele é atendido, mas também nós temos, né, alguns acessos algumas formas, né, de compra da experiência de forma antecipada e planejada. Uma delas é através da nossa loja online, né, da Lídio Carraro, que é dentro do nosso site, né, tem o setor da loja online que a pessoa pode acessar. E também através da plataforma da Wine Locals, né, que é uma plataforma que se especializou na venda de experiência de enoturismo, né? Mas o Wine Locals vende a visita, a experiência. Vende a visita, a experiência. Com a experiência. Isso é porque, na verdade, a Lídio Carraro é a experiência. Tem a experiência essencial e elevado, né? Nós não fazemos visitação guiada no processo produtivo, porque nós não estamos ainda com uma estrutura que tenha em todos os pontos a segurança necessária para esse tipo de roteiro, né? A gente não quer expor o nosso visitante a nenhum tipo de risco, né? E dentro de uma vinícola tem vários pontos que podem representar riscos, né? Além do mais, né, o ideal de uma vinícola dentro de uma vinícola, uma visita dentro de uma vinícola, ela seria fazer uma trajetória que não acesse diretamente nenhum processo produtivo, porque isso pode expor a contaminações, etc., né? É muito público circulando, né? Então, no nosso projeto ideal, onde a gente pretende ainda implementar na Lídio Carraro, sim, vai ter uma visita
um tipo de visita que a pessoa pode adquirir, onde ela veja todo o processo, mas ela vai ver à distância, né? Ela vai ver tudo acontecendo, ela não pode ir lá Isso mexer no processo. De alguma maneira está dentro do teu método purista. Também, claro, tem que preservar, né? Porque a gente está falando, então, muitos vinhos são fermentados com a levedura indígena, autóctone da própria uva, né? Se eu permito que milhares de pessoas circulem por dentro da vinícola, eu posso causar até contaminações, porque a gente está falando de microbiologia, né? E na visita tem uma gastronomia junto? A experiência. Né? Uma vez ao mês, na experiência normal, nós não misturamos comida. Tá. É só vinho e nós temos umas torradinhas com azeite, que é o nosso próprio azeite também. Vocês também produzem Nós azeite? temos, assim, de As forma oliveiras, né? conjunta com um parceiro, não são olivais nossos, mas é da mesma região onde nós temos os vinhedos ali na Serra do Sudeste. Então, nós temos 3 versões, Coroneik, o Arbequina Arbosana e o Picual. Essas 3 opções de azeites, né, que são assim espetaculares. E isso só para fazer a transição de um vinho a outro, para neutralizar o paladar. Então, o foco é o vinho. Uma vez ao mês, né, que dentro do nosso site também a pessoa pode visualizar as datas, né, e adquirir com antecedência, nós temos um jantar harmonizado, sempre na sexta-feira. Lá no Vale. Lá na vinícola. O próximo vai ser dia 20 de fevereiro. Março, eu não lembro exatamente o dia, mas acredito que seja em torno do dia 20 também. E, enfim, aí como eu comentei, está no calendário aí do site, né? E isso é uma forma que nós encontramos, né, de construir uma trajetória aí também de experiência de enogastronomia, porque no nosso master plan ali da propriedade, né, nós temos o plano de implantar um restaurante ali, né, no nosso contexto, mas ainda vai levar Na verdade, alimento algum tempinho. O A&B anda junto Completamente. Hoje, se eu tivesse um restaurante hoje funcionando, teria lotação máxima. Hoje eu acho que nem é mais enoturismo, é Gastro. gastronômico. E a hotelaria também, né? Sim, a hotelaria também, porque ela... Tudo tem que casar, né? Sim. A qualidade do vinho, a qualidade da comida e a qualidade da hospitalidade. Então, isso aí. Então, tem tudo para... Vou mudar um pouquinho de rumo a nossa prosa aqui, que também vai interessar para quem está nos assistindo, até os concorrentes que estão assistindo aqui. Vamos para uma pergunta. Acordo Mercosul-União Europeia. Tava tão bom. Tava tão boa a conversa. Que é isso, Juliano? Tu que é lá um expert, que vem pela frente. Sim. Estuda bastante isso. Os franceses têm razão. O que é que nós temos pela frente, Juliano? Por favor. Olha, nós talvez, né, possa ser algo até quase que... Me fugiu o termo agora, mas... não me vem a palavra, mas... que a gente sempre tenta olhar o lado positivo das coisas, né? Mesmo que está escancarado que ali, assim, basicamente não tem muita coisa positiva de imediato, né? Mas como a gente sabe, assim, que independente do acordo, a gente já tinha uma competição desleal. Por quê? Porque os países produtores, onde o vinho é praticamente um dos primeiros produtos da economia, né? França, Itália, Portugal, Espanha, eles têm muitos subsídios do governo, né? Subsídios mesmo, fortes, né? O governo paga quase para não produzir. Exatamente, né? Paga, assim, a vinícola produz quase sem custo, né? Porque o governo acaba dando muitas contrapartidas, muitas isenções, né? Exatamente. Subvenções também. Exato. E aqui no Brasil, todos sabemos que é exatamente o contrário, né? A gente tem todas as cargas e penalizações possíveis em cima do vinho. Aquela máxima do meu amigo argentino não é 15%. Não, então, eu quase ia interromper, né? Em vez de 15, vai para 48, aí nós 50. já estamos aqui na metade da garrafa de imposto. Mas é por aí. O Brasil o Brasil é assim, que o vinho em muitos países do mundo é considerado um alimento, ele é, né, um complemento aí até de cesta básica em alguns países, porque ele tem inúmeros benefícios à saúde, ele é um produto que preserva a história, a cultura, gera emprego, né, contribui para o crescimento socioeconômico do país, né? Então, se o vinho for olhado dessa forma e a gente souber educar as pessoas, né, porque praticamente, né,
o vinho ele é associado hoje ao álcool, né? Mas o alcoolismo ele está muito mais ligado a bebidas destiladas, Sim, né? sim. Porque a pessoa que é alcoólatra não vai buscar um produto de baixa graduação para o seu efeito, até porque vai sair caro, né? Para Sim. ela se embriagar de vinho. Então, enfim, eu acho que é uma grande oportunidade que a nossa indústria tem pela frente, de a gente ter uma união entre tanto produtores quanto importadores, distribuidores, né? De pressionar os órgãos a enxergar o vinho como uma possibilidade de crescimento nós da temos um grande arrecadação. mercado, né, Juliano? A Tem, crescer aqui, gigantesco, né? gigantesco. Aqui mesmo, Sim, né? interno, com certeza. O espumante está crescendo, o vinho rosé está O crescendo. consumo per capita do brasileiro é crescendo. muito baixo, ele tem muito espaço para crescer. Perfeito. Ao mesmo tempo, a gente sabe, né, que no nosso país a gente não pode ter uma utopia de crescimento, enquanto, por outro lado, existe um poder aquisitivo da população que é baixíssimo, justamente porque ela trabalha meio ano por ano para só pagar a carga tributária, né? Então, sobra pouco dinheiro para os seus prazeres, digamos assim, né? E o vinho é um deles. E um recado final, Juliano, para as pessoas irem lá visitar Sim. a vinícola, fazerem essa visita, né? Para conhecer lá os rótulos de vocês, degustarem, enfim. E onde encontrar também. E onde né? encontrar, Sim, né? Aqui sim. em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, enfim. Perfeito. Então, loja online, como que funciona esse processo Sim. comercial? Então, primeiramente, né, eu queria convidar a todos, né, dizer que as portas da Lídio Carraro estão sempre abertas, né? Nós trabalhamos lá no Enoturismo recebendo os visitantes todos os dias, de segunda a segunda-feira, né, das 9 às 17 horas, sem fechar o meio-dia, enfim, né? Os únicos 2 dias do ano que nós fechamos é o dia 25 de dezembro e o dia 1º de janeiro. Então, fora isso, todos os dias está aberto, né? Pode adquirir com antecedência, né? Entrar no nosso site ou na Wine Locals e escolher a experiência que mais, enfim, né? For adequada ao seu nível de interesse. Também pode chegar na vinícola sem nenhum tipo de agendamento prévio, será recepcionado com um atendimento muito exclusivo, atencioso. A gente não tem um atendimento robotizado, padronizado, sempre que repete a mesma coisa para todo mundo. Não é uma IA que está Não, todos os nossos atendentes têm conhecimento técnico, a maioria deles com formação na área em enologia ou sommelier, e aí, assim, o aprofundamento da informação técnica vai muito do interesse do cliente. O cliente ele pode chegar lá e só querer comprar na loja, ou ele pode chegar lá ter um atendimento de meia hora, 40 minutos, se ele tiver pressa, com um resumo muito sintetizado do conceito da vinícola. Mas também, se ele tiver interesse, né, em aprofundar, é muito frequente e comum o nosso atendimento demorar 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, até meio-dia. Então, é no tempo do cliente. Nós não temos um horário limite onde a pessoa tem que encerrar e sair. É muito, muito orgânico nesse sentido também, muito flexível. E onde encontrar aqui na região, né? Eu vou falar o nome de algumas lojas que me vêm em mente, mas com certeza vou cometer uma injustiça aí, porque alguns eu não vou lembrar. Mas as lojas que são mais representativas aí, né, nas nossas vendas locais aqui, é o Armazém dos Importados, né, que também temos uma parceria aí de representação e distribuição para atender os restaurantes da Grande Porto Alegre. Sim. E também a banca do holandês, as várias, né, bancas do holandês, os vários endereços tem extremamente qualificados. Aqui, tem no mercado Mercado público, Público, né? Estão abrindo uma loja nova. Sim, próxima, no mercado público tem também a banca 38, que é do mesmo grupo, né? Mas hoje eles estão com várias lojas extremamente qualificadas, aí distribuídas por diferentes bairros de Porto Alegre, né? Enfim, é uma loja que vale a pena. Assim como o Armazém dos Importados, que também está abrindo outros endereços, não somente a Padre Chagas, né, mas outros endereços que estão chegando aí em breve. Vicenzo, você gostou de participar do nosso programa? Sim. Então, Sim. tá. Vicenzo quer falar alguma coisa, eu acho, né? Ele estava aqui me cutucando. Diga aí, Vicenzo. Você é nosso convidado. Vem Agora outra aproveita vez. a oportunidade. Papai. É pro microfone. O papai disse que esse vinho tem quase 14 anos. Ele é mais velho que eu. Viu? Olha, Isso aí. Pensa naquela época, né? Quanto tempo faz que foi trabalhado para produzir. Pra E hoje a produzir. gente está aqui nesse momento compartilhando esse vinho. Sem né? dúvida. E quando eu crescer, eu vou beber, degustar, Exatamente. produzir. Isso. O talento já está se manifestando. Eu
se possível, queria ver se é possível colocar só uma novidade que eu esqueci de mencionar, Claro. que é o nosso clube de produtores, né? Que é... Eu posso seguir falando? Claro, não, vamos Siga. lá. Claro, isso é importante. Adiante. Uma importante novidade, né, que a Lídio Carraro traz ao mercado e ao Brasil, né, mas mais voltado ao amante do vinho, né, do vinho, da gastronomia, do enoturismo, é uma experiência inédita que nós estamos criando no Brasil, um modelo novo, onde nós dedicamos uma propriedade nossa no Vale dos Vinhedos, um terroir exclusivo, né, dedicado a esse projeto, onde somente 250 pessoas poderão acessar. São 250 vagas, não tem flexibilidade para crescimento, porque é o que a propriedade também comporta, né? Então ali... Compra cotas? Compra um direito de uso, compra um acesso. O produtor vai produzir ali, vai plantar, vai fazer tudo? Então, não, eles produzem. Qual que é, exatamente, como que nasceu isso, né? Nasceu de nós ouvirmos o desejo de muitos dos nossos clientes num futuro, né, quando pudesse se dedicar a adquirir uma terra, plantar um vinhedo e produzir o próprio vinho. Só que a gente sabe o quanto isso custa e quanto isso é arriscado também, né, para quem não conhece do assunto. Sim. Então, o nosso projeto ele entrega a possibilidade da pessoa viver todo o processo, desde o vinhedo, a elaboração, ele pode participar junto conosco, mas ele não é obrigado a participar. Então, se ele está lá em São Paulo, Rio de Janeiro, em qualquer lugar do mundo, ele tem certeza que ele vai receber vinhos de alta qualidade. E sempre que ele puder participar, ele vai poder. E ele vai participar. colocar o rótulo dele, nome dele, como é que funciona? Então, o rótulo frontal é uma marca única, que vai se chama, não é que vai se chamar, já existe, né? Se chama Raro. É um vinho raro, tem o raro, o Grand Terroir A e o Grand Terroir B. Né? E B não é porque é pior que o A, é porque é a posição das parcelas, né, do vinhedo. E por que isso? Né? Porque a gente entende que no longo prazo essa marca ela vira um ativo que valoriza o próprio título de direito de uso dele. Porque se eu tivesse o vinho Juliano, o vinho Maurênio, qual é o tempo desse direito de uso? Não vai criar força. Né? Perfeito. O tempo... Qual o tempo de ele compra indefinidamente? Não, é permanente. Ele pode passar de geração para geração ou pode revender também. É permanente, assim, não tem um prazo para esgotar. Maiores informações no site tem? No site daí é Lídio Carraro Vinhedos Privados. É uma outra empresa que nós criamos exclusivamente para o clube de produtores. Perfeito. Você que se alguém interessou... em parceria com vocês ou é a própria Lídio Carraro que está estruturando? O projeto ele é majoritário nosso e nós temos parceria com a Holding Farmers, que é de empresários do Rio de Janeiro, do mundo do real estate, assim, a área de construção e mundo imobiliário, né? Esse modelo na Argentina se usa muito em Mendoza. Isso, só que lá daí já tem o aspecto imobiliário junto, né? Porque eles vendem... Aqui é o direito do uso do todo, vinhedo. Da vivência total e vários benefícios que eu não citei, mas que aí a pessoa que tiver interesse em conhecer mais pode entrar em contato conosco, né? Também é um produto que está sendo divulgado na Wine Locals também, porque ele se encaixa em experiência de enoturismo, né? Então, enfim, é algo que nós ainda não fizemos um lançamento oficial, estamos fazendo só um trabalho orgânico na nossa base de clientes, né? E dos 250 acessos, nós liberamos 50 em uma venda a preço de pré-lançamento, né? Que já foi vendido 50% desse primeiro lote. Então, tem aí mais em torno de 25 vagas desse lote de pré-venda, de pré-lançamento, desculpa. Estamos terminando, então, mais um Pod Business. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, está passando aqui o endereço no seu vídeo. Inscreva-se, você vai ficar sabendo deste conteúdo e outros conteúdos que tem lá no nosso site, aliás, no nosso canal do YouTube, Stort TV, e acione as notificações. Ali tem os Business Partners, que você vai ficar sabendo de muitas novidades. Agradecemos então ao Juliano Carraro e ao Vicenzo, nosso CEO, Maurênio Stort, nesse episódio muito legal. E aqui vocês viram, sensacional, essa degustação maravilhosa aqui dos vinhos da Lídio Carraro. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês até aqui e até um próximo programa. Obrigado. Pod Business, o podcast da M-Stort.